A Heloísa tá com problema com a internet dela. Por isso que ela saiu aí. Tá tentando entrar de novo. Ok. Então, só para recapitular. Na minha pesquisa, eu mapeei várias vantagens. Com certeza não mapeei todas. Todos os dias me surgem novas ideias. Mas durante a minha pesquisa, eu mapeei e categorizei essas vantagens em 3 pontos. O primeiro são vantagens socioemocionais, vantagens econômicas e vantagens cognitivas. Dentro das vantagens socioemocionais, eu já categorizei aquilo que vocês trouxeram para a discussão, relação com parentes no Brasil sem dificuldades, ele é maior nível de intercâmbio cultural, reforça a autoestima, a segurança e também, gente, muito importante aqui a gente pensar na identidade, né? Sim. Promove convivência, respeito à diversidade cultural e linguística, promove a compreensão intercultural também nesse sentido, né? Então, a habilidade intercultural, vamos falar de interculturalidade, amplia a visão de mundo, favorece o vínculo afetivo, a maior abertura social, com certeza. Vocês pincelaram, a princípio, quase tudo aquilo que eu também colocaria nessa categoria. Agora, me surpreende muito que na categoria de vantagens econômicas não venha muita coisa. A gente pensa ampliar o mercado, as possibilidades, né, laborais. Mas Juliane, é porque não teve tempo para falar. Sem problema, não tem problema. Normalmente a gente fala daquilo que está mais ativado na nossa mente, né? A gente fala também foi a primeira categoria. A gente falou também da criatividade, né? Realmente a capacidade de criatividade. Ok. Uma coisa interessante nessa questão laboral, na questão econômica, que a gente raramente pensa. Mas é uma coisa muito lógica, muito simples, muito óbvia, mas que nós não nos damos por conta porque muitas vezes nós não vivenciamos isso. Há países que enxergam migração e multilinguismo como algo positivo, algo a ser celebrado, algo a ser investido, né? Algo a ser promovido. Eles estão automaticamente elevando o bem-estar da população que fala línguas de minorias, né? Quando existe uma diferença muito grande entre países onde o migrante é bem visto, onde ele é bem recebido, onde ele é visto como algo a acrescentar para a sociedade local, e entre países onde o migrante é visto como um estorvo, como ele é visto como um peso, quando ele é visto como uma carga, né? Os exemplos a ser citados assim, de países que têm uma tradição muito positiva em relação à migração é o Canadá. Olhem para o Canadá, né? É um país assim, que está desesperado para ter gente, um país enorme, pouco povoado, e eles precisam urgentemente de pessoas, então tem uma cultura de boas-vindas muito forte no Canadá, ainda bem. E existem outros países que não têm, apesar de ter altas taxas de imigração, mas não se reconhecem como tal, são muito combativos à migração, pelo menos no seu discurso, no discurso político, e tentam colocar o migrante numa situação de marginalização, vamos dizer assim. O que acontece? Portuguesa como língua... Pode falar. Não, desculpa. Eu apertei o unmute para desvalo. Não tem problema. O que acontece em países onde há cultura de boa-vinda, onde o migrante é visto com bons olhos, onde ele é visto como algo a acrescentar para a sociedade? E, por consequência, o país investe nesse imigrante. Esse imigrante vai ter uma autoestima muito mais elevada, um bem-estar muito mais elevado, ele vai se sentir parte dessa sociedade, ele vai querer retribuir a esse gesto de boa-vinda, de acolhida, e ele vai produzir gente. Gente feliz produz. É óbvio, né?
Não estou contando nada de novo. Ele vai produzir, ele vai retornar em termos de taxas, de impostos, mas também em termos de engajamento social, em termos de voluntariado. Ele realmente vai se sentir parte dessa sociedade e isso vai refletir na economia. Agora, quando o contrário é o caso, o migrante não é bem visto, ele é muitas vezes maltratado, ele sofre preconceito, discriminação, racismo, ele é segregado, ele é marginalizado, colocado assim na borda da sociedade, o que acontece? Autoestima, zero. O que eu vejo muito aqui é um tentar negar quem eu sou para sofrer menos. Vou negar que sou brasileiro, vou negar a cor da minha pele, vou negar a textura do meu cabelo, porque assim, negando, dói menos. E é compreensível, gente, isso é super compreensível. Vocês estão lidando com pais, quando a gente fala dessa questão de resistência, a gente tem que analisar esses fatos. De onde é que vem essa resistência? Por que a pessoa não se interessa mais? Por que ela não quer ter a proximidade com uma proposta cultural, educativa? De onde vem essa falta de interesse? Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Então, a minha autoestima sofre, o meu bem-estar é afetado e a gente não quer sofrer, a gente não quer passar mal, a gente quer estar bem. Então, para estar bem, eu me assimilo. Só que existem certas características que nunca vão me permitir eu ser 100% italiano, 100% austríaco. Sempre vai ter alguma coisa que vai me denunciar. Ou é o meu sotaque, ou é a cor da minha pele, ou é a textura do meu cabelo, ou é a minha forma de comunicar, a minha forma de dançar, a minha forma de comer, a minha forma de amar, a minha forma de se relacionar. Sempre vai haver alguma coisa que vai me denunciar e vai dizer essa pessoa não é daqui, né? O que a gente observa nesses países? Que há uma tendência muito grande das pessoas dependerem do sistema social, né? Porque a pessoa que não está bem, que não tem uma autoestima elevada, que não consegue progredir, ela vai ter problemas econômicos, ela vai ter problemas financeiros, ela vai ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, ou vai acabar sempre realizando aqueles trabalhos, né, que eu digo assim, não querendo desvalorizar e desmerecer, mas aqueles trabalhos típicos do estrangeiro, né, que o nativo não quer fazer. E acabamos e por muitas vezes esses indivíduos acabam por muitas vezes de depender do sistema. Então esses indivíduos não estão produzindo da forma que eles poderiam e não estão retornando para a sociedade da forma que também poderiam. Então pensem muito nisso, gente. Quando a gente trabalha com a questão de língua de herança, a gente está trabalhando com questões psicológicas também, né? Que tem a ver com bem-estar, tem que a ver com a maior aceitação, autoaceitação, tem a ver com questões de autoestima e que vão ter, a curto, médio, largo prazo, vão ter implicações econômicas também, né? Uma coisa muito interessante é que essas categorias, elas não são assim puras, né? Eu não posso dizer que são puramente socioemocionais, puramente econômicas, puramente cognitivas. Há uma mistura aí e uma coisa influencia a outra. Um aspecto econômico que está acontecendo, e eu discuti isso agora recentemente num seminário que eu participei, a gente sabe que a nível cognitivo, indivíduos multilingües têm uma capacidade muito elevada de foco. E eles têm a capacidade elevada de foco porque eles estão acostumados a selecionar informação que é necessária para esse momento, eles estão acostumados a negociar entre as duas línguas e destacar aquilo que não é essencial para o momento. Então, tem uma elevada capacidade de focar em coisas específicas, em coisas minuciosas e também por uma significante quantidade de tempo. E aí, gente, os alemães são fogo, né? Eles perceberam isso. Começaram agora a contratar multilingües, não pela sua habilidade multilingüe. Eles não estão interessados se a pessoa fala 500 línguas ou não. Não. Pela capacidade de focar. Eles perceberam, se deram conta
que esses indivíduos têm essa capacidade de, né, descartar tudo aquilo que não é necessário no momento, se focar em coisas super, super detalhadas e minuciosas e já se percebe em vários anúncios de trabalho de grandes empresas na Alemanha, grandes fábricas, na indústria, a procura por indivíduos multilingües, não pelas línguas, mas sim por essa habilidade que é, digamos assim, um subproduto do multilinguismo. Agora, gente, o nosso interesse principal deve ser as vantagens cognitivas. Vocês colocaram aqui a ampliação do vocabulário, facilidade em aprender outras línguas, a plasticidade do cérebro, o foco criativo. Eu tiraria isso aqui, eu colocaria foco como uma vantagem. Criatividade. E criatividade como outra. Uhum. Criatividade como outra vantagem. Essa abertura, essa flexibilidade mental, memória, atenção. E, de fato, gente, há inúmeros estudos, inúmeros testes feitos com indivíduos multilingües que realmente eles têm um vocabulário bem mais amplo do que um indivíduo monolíngue. Existe sim essa facilidade de aprender outras línguas, quanto mais línguas, mais fácil vai ficando. Eu noto que, por exemplo, eu ensino adultos e é incrível, porque a Áustria tem uma política de multilinguismo muito forte. É incrível como eles chegam a um nível de fluência rápido, é muito rápido, né? Normalmente, se um indivíduo multilíngue para chegar a um nível B1 demora 1 ano, 2, talvez mais, muitas horas aulas para eles chegarem a esse nível. Alguém que tem várias línguas no seu repertório, passar para a próxima língua, o processo é muito mais rápido. Então, existe sim essa facilidade de aprender outras línguas, essa facilidade, essa plasticidade do cérebro, no sentido de aprender coisas novas, essa curiosidade, esse interesse por coisas novas, o foco, como já falamos, a abertura mental. Muito importante a questão da memória. Existem vários estudos que mostram que os indivíduos multilingües tendem muito menos do que monolíngues a desenvolver Alzheimer, por exemplo, né? E se eles desenvolvem Alzheimer ou demência, os sintomas são muito mais leves e muito mais tardios em comparação com a população multilingüe. Essa memória na questão a melhoria na questão da atenção, a criatividade, o pensamento divergente é muito importante nas questões cognitivas. Pensamento divergente. Isso tem muito a ver com criatividade, mas não é a mesma coisa. O que significa isso? Significa pensar fora da casinha, pensar fora do esquema, enxergar coisas que não estão ali naquele esqueminha quadradinho, bonitinho, fechadinho. E isso, gente, se a gente pensa assim a nível de humanidade, de todos os problemas que a humanidade enfrenta atualmente, desigualdade social, pobreza, violência, a questão climática, agora a questão da pandemia, são problemas que são assim monstruosos e que a gente precisa pensar fora da casinha para poder resolvê-los. Então, quando a gente está investindo na educação multilingüe de uma criança, a gente também está investindo em soluções a nível... Eu sempre trabalho assim, ó, que nem aquelas bonequinhas russas, a nível micro até chegar ao macro, ok? Exato. Quando vocês vão trabalhar com famílias, a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje, se eu não me engano, são pessoas que estão atrás de iniciativas, né, Ana Lu? Os pais a grande maioria, sim. Tem um grupo de pais também. Quando vocês forem... Desculpa, mães. De mães. O POU ainda é um movimento muito feminino. A gente tenta trazer os homens, mas não tá fácil. Talvez se a gente começar a argumentar com as vantagens econômicas, eles vão aparecer. Veremos.
Quando a gente trabalha com as famílias, quando a gente percebe esses medos, quando a gente percebe essa resistência, quando a gente percebe essa negação, né? Essa, brasileiro, né? É muito importante a gente trazer as vantagens, a gente esclarecer as vantagens. A gente não só está educando crianças, a gente precisa educar adultos também nesse sentido, ok? Porque quando as famílias se dão conta de que há muitas vantagens e que ao deixar de falar a língua de herança com a criança, eles vão estar roubando a criança de oportunidades, o disco muda, o chip muda, a atitude, a postura muda. Inclusive é com aqueles que são mais resistentes. O que nós estamos percebendo aqui é que as crianças multilingües, especialmente aquelas que têm um alto nível, e agora nós vamos chegar na questão do equilíbrio, que tem um alto nível de performance nas várias línguas do repertório, que isso influencia muito o desempenho acadêmico escolar da criança. Nós já estamos percebendo isso, esse é o foco da minha pesquisa atual. Eu tenho casos de crianças que começaram, aqui no Tirol nós ensinamos a língua de herança formalmente na esfera pública, e eu tenho crianças que iniciaram com o programa 3 anos atrás, e na época tinha uma recomendação por parte da escola de que os pais as colocassem em escola para crianças com deficiências mentais, cognitivas, porque o desempenho escolar não ia bem. E ao passar, né, a participar das aulas de português como língua de herança, a participar do nosso programa intensivo de leitura, nós trabalhamos muito em cima da leitura com essas crianças. 2 anos mais tarde, essas crianças receberam recomendação para o melhor ginásio de Innsbruck. Então é um câmbio, uma mudança muito radical de barrar qualquer possibilidade futura dessa criança até ela chegar a um espaço onde ela deve estar, onde é o dela por merecimento e porque ela não tinha chegado até ali, no entanto, por falta de oportunidades e especialmente por falta de desenvolver a língua de herança. Quando a gente barra a língua de herança, a gente está barrando parte da nossa identidade. A gente está dizendo: isso não é bom, não é ok, não é bem visto. E muitas crianças estão recebendo essa mensagem de uma forma muito subliminar, muito nas entrelinhas. As crianças sentem, elas percebem, elas absorvem isso. E isso faz algo com a autoestima dela, faz algo com a identidade dela. E aquilo que eu falei, a gente não quer sofrer, a gente não quer passar mal, a gente quer ser feliz e com toda razão. Se a gente consegue reverter esse cenário, há muitas coisas bonitas, não só para as famílias, mas, como eu falei, para a sociedade em geral. Vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio. Vou dividir com vocês agora uma outra tela, para que vocês consigam ver. Ok. Eu criei na época da pesquisa do mestrado, isso eu falei todas essas vantagens cognitivas, antes de chegar no modelo, todas essas vantagens cognitivas, elas se dão principalmente no ambiente onde as línguas estão equilibradas, ok? Onde as línguas atingem o maior nível possível de proeficiência. Todo mundo familiarizado com a expressão proeficiência? Uhum. É o nível de competência nessas línguas. E aí eu estou falando não só da competência oral, mas eu estou falando também da produção escrita, da competência leitora, também da compreensão auditiva, de todas. Então, quanto maior o nível de proeficiência em todas as línguas do repertório,
e o equilíbrio entre essas línguas, maior as chances das crianças usufruírem desses benefícios cognitivos. E a gente quer que elas usufruam dos benefícios cognitivos. Elas vão ir muito melhor na escola se elas tiverem esses benefícios cognitivos. Elas vão se sentir muito melhor, elas vão ter uma identidade cultural muito mais fortalecida, muito mais sedimentada. E aqui, gente, eu não estou querendo criar gueto. Eu não estou querendo dizer uma cultura é melhor que a outra. Muito pelo contrário, mas é que a gente entenda que a criança é uma criança híbrida, que as diversas culturas fazem parte da realidade dessa criança e que a gente precisa fortalecer essa identidade para aumentar o bem-estar das crianças. Quanto maior a competência, a proficiência das línguas e quanto maior o equilíbrio entre as línguas, maior são as chances das crianças usufruírem desses benefícios cognitivos. E aí? Que bonito tudo isso que eu estou dizendo. Mas como é que a gente chega lá? Vocês que são mães, vocês que vivem na loucura de trabalhar, de cuidar de criança, de cuidar do marido, de cuidar de casa, de se realizar pessoalmente, de se realizar profissionalmente, especialmente aquelas que estão atrás de iniciativas, que estão levando essas questões adiante. O dia tem 24 horas. Como é que a gente faz para chegar a esse equilíbrio? E o que eu debato muito forte é que a gente precisa unir esforços. O multilinguismo não pode ser só papel da família, ele não pode ser só papel do sistema em termos de educação formal, do sistema escolar, das legislações, e ele não pode ser só papel da comunidade. O multilinguismo ele deve ser do interesse de todos. Eu adoro esse provérbio, eu morei na África e eu fiz licença poética desse provérbio. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança e eu uso isso para multilinguismo. Eu preciso a aldeia inteirinha para educar uma criança multilingüe. Então, eu criei esse modelo holístico para promover o equilíbrio. E dentro, ele é muito simples, gente. Eu não estou inventando a roda, não. Eu só sistematizei e escrevi sobre isso. Dentro desse sistema, eu gostei muito da ideia de usar uma pirâmide. No topo dessa pirâmide nós temos os pais, as famílias, que são a base. É aí que começa a transmissão, é aí que começa o trabalho de identificação, de fortalecimento de raízes. É aí que tudo começa. Só que os pais sozinhos, eles não vão conseguir dar conta do recado. A gente sabe, por mais que haja uma política dentro de casa, onde ambas as partes, a maioria das famílias aqui são famílias binacionais, e ambas as partes têm um comum acordo de que essa criança vai ser criada nas duas línguas, é importante ela manter as duas línguas, e essas famílias sigam bem direitinho a receita do bolo, esse equilíbrio vai se dar até o momento que a criança começa a escolarização. Quando a criança vai para a escola, o que vai acontecer? Ela vai passar muito mais tempo num ambiente onde a língua majoritária é falada, é óbvio, né? Eu não sei como é que é a carga horária das crianças aí na Itália, mas as crianças aqui na Áustria passam muitíssimas horas da semana dentro da escola. Então, se a família está seguindo tudo direitinho, bonitinho, tá lendo para a criança em casa, tá cantando, tá fazendo a criança ter contato com a família no Brasil, tá procurando contato com outras crianças, tá participando das atividades do Bambalalão, da Casa do Brasil, do Pirulito, etc e tal, até a idade escolar vai funcionar que é uma beleza. Vai ser maravilha. E aí a criança entra na escola e o equilíbrio faz assim. Por quê? Porque a exposição vai ser muito desigual. Ela vai ser muito desigual. A criança vai ter muito mais horas na língua majoritária e vai acontecer mais uma coisa. Ela vai começar a formar laços com as crianças da escola. As crianças, elas querem pertencer, gente. Elas não querem ser estranhas. Elas não querem ser o bicho grilo. Elas querem pertencer. Elas querem ter a sensação de pertencimento. Então, para pertencer, elas vão começar a resistir o português. Ai, não quero falar português, fala italiano comigo, fala alemão comigo. E aí começa o desequilíbrio. Recomendação aos pais.
Persistam, persistam, persistam. Mas mesmo assim, não é suficiente. O que a criança precisa? A criança precisa ser educada formalmente na língua de herança. Hoje eu tenho plena convicção, eu estou vendo isso na prática. Fala o que é ser educada formalmente, o que você entende? O que eu entendo por ser educada formalmente? A criança precisa aprender a ler e escrever na língua de herança. Ela precisa ter o acesso... Porque o que acontece? Quando a criança nasce no Brasil, ela vai ter N exposições ao português. Vai ser dentro do seio familiar, a gente vai expandindo, vai ser com os avós, com os tios, com os primos, com os amiguinhos, com a cuidadora, no médico, no supermercado, ela vai ter N exposições. Dentro de um país onde o português é língua minoritária, essa exposição ela vai ficar muito reduzida. É muito difícil a gente reproduzir essas situações. Através da educação formal, a gente vai poder trazer essas situações de uma forma estruturada para dentro da sala de aula. Quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde, de partes do corpo, de sintomas, a gente está reproduzindo. Obviamente depende de como o educador trabalha, mas eu tento trabalhar com situações autênticas como educadora. Então eu estou tentando reproduzir a situação que a criança vivenciaria no Brasil se fosse a uma consulta médica. Se vamos tratar de assuntos, por exemplo, relacionados a festividades, né? Eu vou estruturar isso na educação formal, ela vai aprender o vocabulário relacionado a essas festividades, ela vai aprender expressões relacionadas a essas atividades, ela vai aprender costumes relacionados a essas atividades, e isso vai estar registrado muito além da oralidade. Ele vai ser registrado em escrita e na leitura. A leitura e a escrita, gente, ajuda muito a sedimentar o trabalho que os pais fazem dentro de casa. Ajuda muitíssimo. É o que vai sustentar aquilo que vocês começam dentro de casa. E a outra ponta do tripé é a comunidade. E o papel da comunidade, gente, ele é importantíssimo. Ele é vital. Aqui no Tirol, quando eu comecei as atividades, a comunidade de português falantes é imensa. E aqui a gente não foca exclusivamente em brasileiros, nós trabalhamos também com portugueses, porque entendemos que precisamos unir esforços. O português ainda, apesar de que é uma língua mundial, trabalhem com isso com os pais de vocês, incutam isso na cabeça, é o evangelho, gente, a gente tem que pregar. O português é uma língua mundial. A nível de falantes, dependendo da estatística, é a 4ª ou 5ª língua mais falada no mundo. E muito poucas pessoas têm essa consciência. Okay? Nós temos uma autoestima muito pobre em relação à língua portuguesa. E eu estou falando nós porque eu me incluo nesse meio. Eu, até entrar no universo FOL, eu me identifiquei muito mais com a cultura anglofônica. Eu ouvi muito mais música em inglês, eu li muito mais em inglês. Tem muito a ver com a minha história, com certeza tem, mas tem muito a ver com essa baixa autoestima em relação ao português em geral. Nós temos essa cultura de cultuar o estrangeiro é sempre melhor, é sempre mais belo, é sempre mais precioso. E temos uma autoestima muito pobre em relação ao português. Só que se nós pensarmos, e voltando às vantagens econômicas, se nós pensarmos em termos de falantes, como eu disse, é a 4ª, 5ª língua mais falada do mundo. E no CEPOL do ano passado, vocês lembram da palestra, eu não lembro o nome do professor, que falava que o mercado chinês está bombando em relação ao português. É a 2ª língua estrangeira mais ensinada na China atualmente, porque os chineses se deram por conta, existe um mercado muito interessante a nível de Brasil, e com o inglês eles não vão conquistar esse mercado. Então, voltando para as vantagens econômicas. Mas, muito além de tudo, gente, o papel da comunidade é mudar o status da língua. Quando eu comecei a pesquisar a comunidade aqui, dentro da universidade o pessoal ficou muito estranhado. Alguns riram, inclusive. Mas tem gente aqui, tem gente que fala, onde é que estão essas pessoas? O Tirol tem cerca de 2.000 pessoas falantes de português, gente.
Para uma região pequena como o Tirol são números altos, significantes. Mas essas pessoas se escondem, elas evitam de falar o português, elas se assimilam. Eu estou aqui, eu tenho que aprender o alemão. Sim, você tem que aprender o alemão. Você não precisa abandonar o português em prol do alemão. Muito pelo contrário, você precisa fortalecer o seu português para poder aprender o alemão direito. E a comunidade tem esse papel, tem um papel fundamental de trabalhar em prol da língua, trabalhar em prol de uma melhor autoestima em relação à língua, trabalhar... uma identidade, né? Cultural também. Com certeza, com certeza. Eu notei assim, gente, nós começamos a nível de projeto, mala de herança, encontros mensais, leitura para as crianças, disponibilizando livro para as famílias levar para casa. Hoje a gente opera na esfera pública, mas eu notei coisas, por exemplo, no sentido, com os alunos nós participamos de um festival no museu aqui do estado do Tirol, foi um festival lindíssimo, com crianças falantes de 15 línguas diferentes, onde as crianças cantaram, dançaram, recitaram poemas. Aquilo fez um clique na cabeça das famílias impressionante. É muito impressionante você representar a sua língua dentro da esfera pública, de um museu elegantíssimo, onde a maioria das pessoas nunca tinham posto os pés dentro desse museu. Mudou muito a partir do momento que a gente fez leitura na biblioteca da cidade de Innsbruck. Quer dizer, quando a comunidade trabalha para melhorar a visibilidade e a aceitação da língua, a gente tem que trabalhar nas duas esferas. A gente tem que trabalhar junto com as famílias, junto com os indivíduos, mas a gente tem que trabalhar dialogando com o setor público também. Temos que conversar com a universidade, temos que conversar com as escolas. Temos que conversar com onde for, quem quiser que nos receba para melhorar o status da língua. Por quê? O que a gente precisa, gente? A gente precisa melhorar e optimizar a exposição da língua. Quanto mais oportunidade a criança tiver de vivenciar a língua fora do âmbito familiar, aí na Itália, aqui na Áustria, onde quer que seja, mais ela vai aumentar o repertório de vocabulário dela, mais ela vai se familiarizar com situações culturais e mais ela vai se identificar com a língua e a cultura de origem. Essa questão da identificação, gente, ela é importantíssima. Tem pessoas que sim, que têm um alto grau de identificação. Tem outras que não. Vem de um histórico difícil no Brasil, um histórico de, sei lá, de pobreza, de violência, de doença, de perdas. Ela enxerga no país de acolhimento a melhoria de vida. Ela quer esquecer o que passou, ela quer recomeçar e acaba tentando cortar. Eu digo um processo de amputação, ele é violentíssimo. Tentando cortar ela, só que essa pessoa não vai estar bem, ela vai sobreviver de alguma forma ou outra. Mas ela integrando mais as raízes dela, ela tratando dessas raízes com carinho, ela vai se sentir melhor, ela vai ter uma autoestima mais elevada, ela vai querer transmitir a língua para os seus descendentes, vai se importar que essa criança seja educada de uma forma formal e através do maior nível de exposição, esse equilíbrio vai se dar com mais facilidade. Gente, falei suficientemente, ou talvez demais. Eu passo a peteca para vocês. Perguntas, comentários, dúvidas, inclusive experiências. Fiquem à vontade. Nós temos agora meia horinha para bater um papo. Só para resumir, as vantagens cognitivas são de tremenda importância, devem ser do nosso interesse. É através dela que nós vamos garantir o melhor desempenho escolar das nossas crianças, nós vamos garantir melhores possibilidades de trabalho, nós vamos garantir também um bem-estar mais elevado, uma autoestima mais elevada. Só que esse equilíbrio, ele se dá se a exposição adequada em termos de quantidade, em termos de qualidade. Essa qualidade vai se dar muito, muito, muito a partir do momento que há uma educação formal na língua de herança. E com isso eu abro a roda para discussão, para perguntas. Fiquem à vontade.
Eu vou falar, posso, Juliane? Sim, claro. Daqui a 10 minutinhos eu vou ter que deixar vocês. Eu vou falar só dessa experiência que eu tive realmente, do que você falou pouco faz, na tentativa, né, de fazer participar uma pessoa, uma mãe, e tentando explicar a importância e tudo mais. Ela sempre dizia que não, mas não respondia exatamente o motivo ou o porquê. Depois de um dia para o outro, assim, do nada, ela começou a falar. E foi tipo assim, muito bruscamente, não? Ela falou, mas eu não quero lembrar do Brasil. Eu não quero lembrar de nada no Brasil. Eu não tenho nada de bom para lembrar. E aí ela falou por mais de 1 hora seguida, né? Sem parar, praticamente, tipo uma chuva de... Um desabafo. negação, né? Como você falou, ela disse que ela não tem nada para lembrar de bom do Brasil, ela nunca viveu nada de bom, ela não quer lembrar da família dela, não quer lembrar do português e não quer, praticamente é o contrário, exatamente. Ela, se eu pudesse, esqueceria tudo. E eu não quero nem falar, nem encontrar brasileiros, nem gosto de brasileiros. Até essa frase ela disse. Eu não gosto de brasileiros. Quando eu vejo alguém aqui, que eu estou no supermercado e eu escuto falar português, eu evito e saio. Se eu falar, a pessoa vai perceber, né? Que, lógico, sotaque e tudo mais. Mas eu não quero. E aí ela foi me falando, assim, aos poucos não, nesse dia ela falou assim, sem entrar em particulares, mas ela disse que ela não tinha nada de bom para lembrar do Brasil e que ela não quer conhecer brasileiros, não quer familiarizar, socializar com brasileiros, porque ela não tem nada de bom. Que a sorte que ela deu na vida foi poder ter saído de lá e ela não quer, de nenhuma maneira, ter que lembrar da vida dela que foi. E aí eu comecei a me perguntar, depois dessa história, né? Que às vezes você insiste, você chama, você não sabe a vida da pessoa, você não conhece os motivos. Ana, é fato, se eu puder reagir um pouquinho, é fato que o povo brasileiro é um povo sofrido. A gente traz inúmeros traumas. Independente da nossa história, nós trazemos traumas. E se não é um trauma vivido, ele é um trauma genético. A gente carrega no sangue trauma, né? Nós somos o colonizador e o colonizado ao mesmo tempo. Então, somos uma civilização traumatizada. E esses traumas, eles vão aparecer. Nós vamos nos confrontar com eles dentro dos diversos projetos que a gente enfim, gere. Tem um livro em alemão que eu adoro, que é de um psicoanalista, que ele fala o seguinte: nunca é tarde para ter uma infância feliz. E eu tento, no caso de pessoas assim que realmente são muito traumatizadas, se há qualquer abertura, trazer o lado positivo do Brasil, que o Brasil tem muitas coisas belíssimas, trazer a riqueza do Brasil, a diversidade do Brasil. Onde é que a gente vê muito isso? Através da música, através da literatura, através da dança, da culinária. Conquistar essas pessoas aos pouquinhos. E talvez muitas pessoas nem vão ao Brasil, não, cortam mesmo, não querem saber. Mas talvez através desse trabalho, a gente, de conquista da pessoa, é um namoro, gente. É um namoro. A gente vai chegar num momento que essa pessoa vai querer voltar ao Brasil, vai querer ver o Brasil com outros olhos, descobrir o Brasil. E talvez esse trabalho de curar os traumas, ele também faz parte do processo de transformação do nosso país, gente. Isso eu tenho plena convicção. Que a gente está lidando com questões humanas muito delicadas, mas muito importantes. E eu sempre tenho esperança que nesse nosso engajamento a gente está também contribuindo, de certa forma, para tratar desses traumas, mesmo à distância. Pois é, muito obrigada. É difícil justamente porque você fica meio assim, sem saber, né, exatamente como se comportar. Insisto, não insisto, mando uma mensagem novamente, chamo de novo, convido. Não é fácil, né? Mas serviu justamente para isso, para você ver. Às vezes você não sabe, né, o que está por trás da pessoa. Não. Tem modo e modo de insistir, ou também período, não sei. Pode ser, como você disse, que com o tempo possa mudar, né? E isso, mas tem que ter delicadeza, muito tato. Com certeza.
assim, muito chocante. Tipo assim, eu não gosto de brasileiros, eu não quero socializar com brasileiros, encontrar brasileiros. E não é todo mundo também. Eu ouço muito isso, e eu vou ser bem franca com vocês. Depois de 5 anos de trabalho com a comunidade, eu entendo. Eu entendo. Eu também vivi muito isso e entendo. A matéria brasileira, ela é uma matéria muito complicada de lidar. A gente precisa de muita paciência, a gente precisa de muito tato, de muita perseverança, de muita tolerância. Vários momentos aqui, gente, eu já pensei em soltar a peteca e sair correndo, fazer outras coisas, porque não é fácil lidar com traumas. A gente é o tempo inteiro confrontada com questões, e o trauma muitas vezes se manifesta, gente, da forma mais cretina possível, sabe? Muitas vezes ele se manifesta de forma agressiva, de forma grosseira, de forma pouco educada, pouco polida. E tem que ter muito estômago para lidar com isso. A gente precisa de... E eu digo assim, a quem está por trás de iniciativas, vocês têm que cuidar muito do bem-estar emocional e psicológico de vocês. Porque nós estamos tratando com questões imunas que são muito difíceis de tratar. Muitas vezes nós estamos muito sozinhas, nós não temos um apoio psicológico. E em alguns países tentem procurar profissionais para ajudar vocês nessas questões, para vocês desabafarem também, porque... Posso falar uma coisa? Claro. É só para dar uma experiência rápida aqui. Eu sou responsável do grupo Café Literário aqui do Vêneto, e estou vendo que no grupo tem também a Maria Rosa, que participa também do Café Literário. Nós temos a Vanessa, que é uma psicóloga brasileira, faz um trabalho muito bonito com as mulheres. E o objetivo do grupo é próprio esse que você falou. A gente trabalha de maneira genérica para eliminar os traumas e lidarmos bem com a sororidade. Essa é uma questão que a gente tenta ao máximo mesmo trabalhar, e o grupo funciona muito bem. A gente tem uma ótima colagem, digamos, entre nós. É muito legal, né, Maria Rosa? Maria Rosa está aí presente, pode também testemunhar. Que bacana. Café Literário no Vêneto. O Café Literário existe na Itália inteira. Esse grupo existe na Itália inteira. Eu sou responsável pelo Vêneto, mas ele existe na Itália inteira. Que bacana. Gente, uma muito coisa... bom, Nair. Posso falar uma coisa? Sim, Oi, claro. Desculpa. Fale. Não. Dois ganchos que eu queria pegar. Uma é que trabalhar com a dor não é fácil, né? Sim. Porque se a gente tem um espelhamento também na dor, né, que a gente vai acolher a dor de quem conta, eu tenho aqui na Calábria dificuldade com mães que foram adotadas quando pequenas, que perderam completamente o contato com o Brasil e vieram dentro de um histórico de vida de exclusão, de violência, né, doméstica, que parou aqui na Itália porque realmente era vítima no Brasil, né? Uhum. E aí a gente, enfim, é um trabalho de formiga mesmo. Mas eu também acho que a dor traz o amor se a gente conseguir, justamente o que você falou, de valorizar e potencializar as sensações e sentimentos de positivos mesmo, né? Trazer isso para o espelhamento com os próprios filhos, né? A descoberta das frutas, a descoberta dos sabores, dos sons, das músicas, das caretas, né? Então, nesse caso aqui, estou apelando muito para o emotivo. Né? E você tem toda a razão, Lindária. Eu penso assim, especialmente no caso de pessoas que passaram veramente por maus tratos, porque o brasileiro é maltratado de diversas formas, é institucional, em diversos níveis, mas há pessoas que de fato passaram maus tratos psicológicos, físicos, né? Inclusive na esfera sexual. Com essas pessoas, eu sempre gosto assim, de usar o Brasil como metáfora, né? De ver o Brasil como uma criança que precisa ser amada, que precisa ser cuidada, que precisa ser resgatada. E eu acho que a partir disso aí, se a gente consegue despertar esse olhar mais carinhoso, é um trabalho de desenvolver com paixão, né, gente? Uhum. Eu acredito que sim, a gente consegue conquistar essas pessoas, chamá-las, e aos pouquinhos há medo, há desconfiança, há
há receios, há insegurança, mas aos pouquinhos, se a pessoa consegue fazer dentro do ambiente que vocês estão tentando criar, se elas conseguem fazer experiências positivas, isso aí talvez ajude de maneira muito pequenininha a tratar dessas questões que são doloridas e complicadas. Ju, só para fechar o raciocínio, Sim. eu queria falar com essa menina que acabou de falar Anair? sobre o grupo de mulheres, Anair, como um grupo de mulheres, né? Uhum. A Vanessa realmente ela é mágica, é maravilhosa, a gente conhece, a gente fez algumas coisas, eu percebi algumas coisas dela, mas infelizmente na Calábria ela não conseguiu fazer nada. Ok. A gente, então não é ainda por toda a Itália. Então, quando eu falo isso, não é para reprovar, não, é para poder incentivar de que realmente a gente tem que chegar na Sicília, chegar na Calábria com mais força. Quando a Vanessa veio fazer a experiência, não foi ninguém. Por quê? E a gente pensou tanto por que isso aconteceu, né? Uma das coisas que a gente associou a isso é a questão da baixa escolaridade. Né? A baixa escolaridade das mães sentiram medo. Eu vivi assim isso, né? Esse medo de chegar, porque um café literário, o que essas mulheres podem falar? Eu não sei nada, eu nunca li um livro na minha vida, não sei nem falar o português, muito menos escrever, né? Você acha que a denominação assusta? Eu ia falar isso com a Vanessa, mas depois a gente acabou esquecendo, então tem uma porta-voz aqui. Eu estou super aberta para conversar sobre isso. A Maria Rosa sabe, que acho que a gente pode, enfim, inventar, porque a Maria Rosa tem vários vídeos, então a gente pode tentar na compartilhação, compartilhar e querer também criar outros encontros, talvez quem sabe, virtuais, mas não abandonar as regiões que tem, na Itália, que tem uma pobreza educativa alta, também na parte dos pais, né? Na identidade do genitor, né, dos pais. É importante a gente não perder, né? E a gente viver de poesia, sim, mas para chegar na poesia a gente tem que tentar encontrar um outro canal. Palavras simples, não sei. Quem era que estava falando? A Lindaura? Sim, A Lindaura. Posso responder para a Lindaura? Sim. Respondo rapidinho para dar a palavra para outra pessoa. Rapidinho, Lindaura. O objetivo do Café Literário, embora o nome é Café Literário, não é só falar de poesia ou de literatura, é próprio encontro entre mulheres para trocar ideias e falar de problemas, e discutir soluções e se ajudar. Sim, eu sei qual é a proposta do café, mas talvez, eu acho só que eu queria mais força para a gente. Momento. Sim, eu vou levar isso como porta-voz para a Vanessa. Você falou Calábria, né? Sim, ela sabe quem eu sou. Fala Lindara da Ciranda, ela me conhece, a gente já conversou também sobre isso, sobre a questão do feminino, do sagrado feminino, que é muito importante porque eu trabalho com um grupo de mulheres aqui. Então, eu pedi umas dicas para ela, entendeu? Gente, uma questão que eu estou observando, existe aqui também pessoas que a gente tem muita dificuldade de alcançar ainda, né? E uma coisa maravilhosa que essa crise do corona nos trouxe foi o fato de ter nos forçado a entrar mais na esfera digital. Exato. E eu não sei se vocês observaram, eu criei um canal, Mala de Herança em Tirol, no YouTube. E eu comecei, a princípio o projeto fez 5 anos, agora em maio. E nós aqui somos muito festeiras. Eu adoro uma festa. Aliás, eu ainda continuo fazendo esse projeto só por causa das festas, brincadeira. Queria fazer uma mega festa e não é possível nesse momento. Também estamos enclausurados. E aí me surgiu a ideia de começar a entrevistar pessoas chaves, né, nesses 5 anos de trajetória. Então, essas entrevistas, assim, eu entrevisto pais, eu entrevisto autores, músicos que passaram por aqui, eu entrevisto iniciativas parceiras, enfim, ainda estou nesse processo de fazer essas entrevistas e lancei todas no YouTube. Essas entrevistas, elas são feitas aqui no Zoom, elas são gravadas, depois eu converto e coloco lá no YouTube. Por quê? Além de fazer, né, um registro da história, da trajetória do projeto, a gente está deixando a informação livre, aberta, acessível para aqueles que têm medo de chegar, aqueles que não se atrevem ainda,
aqueles que têm essa desconfiança, esse, não sei, não vou, não, né? A informação está lá. E em algum momento essas pessoas vão se despertar, vão ter o tempo, vão ter a curiosidade, vão olhar essas coisas, e talvez é um canal da gente acessar essas pessoas, certo? Então, não subestimem isso, não subestimem. Posso falar uma coisinha? Sim, claro. Eu queria trazer duas questões aqui para a gente falar um pouquinho. Tá bom. Uma delas que eu acho que é importante compartilhar, né? Dentro dos estudos que eu tenho feito, tentando ampliar minha formação dentro da área de português como língua de herança, uma questão que me chama a atenção é a questão das visões estereotipadas sobre Brasil e língua portuguesa. Eu acho que isso é uma coisa interessante também da gente trazer. E isso não conflita, na minha opinião, com todas as dores e sabores que as pessoas possam ter vivido, e aí se criam barreiras em relação à língua. Mas a gente também não pode deixar de olhar, no meu ponto de vista, essas visões estereotipadas, que a gente precisa desconstruir por meio desse sistema que você bem colocou, Juliane. Então, um exemplo, né, banal, 2 exemplos banais. Um é, brasileiro está sempre atrasado. Então, como se o brasileiro não fossem pessoas confiáveis, né? E se a gente reproduz isso dentro dos nossos microambientes, tanto familiares quanto das festinhas, salas, né? Fica mais complicado. Das festinhas. Outra coisa é que também assim surpreendente, por exemplo, carnaval. Carnaval é mulher nua, tarará, né? Não é só isso. A gente teve uma experiência aqui muito legal de fazer aqui em Houston, que a gente fez uma oficina de carnaval agora em fevereiro, com apoio do consulado aqui, conseguimos reunir 150 pessoas numa biblioteca pública, etc., né? Retomando aí o que a Juliane falou em termos da nossa aldeia global aqui, na nossa microesfera, e realmente o que a gente levou para lá foi boneco de Olinda sendo construído pelas famílias e pelas crianças. Tivemos atividades, aulas de frevo, levamos a história do carnaval, oficinas de ritmos carnavalescos, enfim. E acho que a gente precisa ter, nosso papel como educador também é desconstruir esses estereótipos que às vezes estão tão enraigados e afastam as famílias em relação ao interesse com a língua. Oi, bonitinho. Cláudia, muito obrigada por essa contribuição. Ela é importantíssima. Hoje, gente, é o Dia Mundial da Diversidade. E há uma série de projetos que quando a gente trabalha com o Brasil, gente, a gente tem que sair da ideia que o Brasil é um país homogêneo. Não! Heterogeneidade é a chave do negócio. De norte a sul, de leste a oeste, a gente vai encontrar muita diversidade. E aqui dentro do espaço onde a gente está, a gente vai se deparar com essa diversidade. Nós vamos ter exemplares das diversas regiões e os gostos vão ser muito diversos. Aquilo que apela a um, que apela ao outro é muito diferente. Então, sim, importantíssimo. A dificuldade que temos, Cláudia, é encontrar pessoas que colaborem nesse sentido, né? Porque a grande maioria das iniciativas são iniciativas que não têm, né, um fim lucrativo. Nós trabalhamos muito à base do voluntariado, aqui pelo menos é assim. Então a gente precisa contar com pessoas que contribuam. E às vezes temos essa sorte, né, de conseguir convencer pessoas a participar e a contribuir mais ativamente, às vezes não temos. Mas essa contribuição ela é essencial, ela é que dá vida à comunidade, aos projetos, e é essa contribuição também que ajuda a mudar a visão e o entendimento de Brasil, né? Cláudia, aqui nós vamos além. Aqui eu falo assim, do mundo lusófono, nós não estamos só falando de Brasil, a gente precisa dialogar com as outras comunidades, precisamos falar com os portugueses, precisamos falar com os angolanos, se houverem no lugar, com os moçambicanos, enfim. Os anglofônicos já entenderam isso há séculos, né? Sim, já se uniram. Já se uniram. Não há mais essa discussão se o inglês americano é mais correto que o britânico ou ao contrário. Não existe mais isso.
E nós precisamos caminhar aí nessa direção em relação ao português, né? E dentro disso nós vamos encontrar diferenças, vamos encontrar semelhanças e vamos encontrar muita diversidade, né? Mais fortalezas, né? E nesse sentido, desculpe, Juliane, só para concluir minha segunda questão, é o acolhimento entre os próprios educadores. Com certeza. Né? Eu tenho um trabalho aqui em Houston há 5 anos, não, 1 ano com o Nosso Canto há 5 anos, e às vezes é muito complicado acessar um grupo de educadores que receba, porque simplesmente tem uma barreira em relação, não sei se isso é real ou se não, Estados Unidos, não é? Ou já é de outra associação, ou vamos discutir a melhor nomenclatura. Não, estamos todos no mesmo barco, temos as mesmas questões e essa troca é riquíssima. E eu fico feliz que, assim, é um trabalho que eu tenho tomado para mim, de buscar essas associações, buscar a troca e tentar essa troca, tudo. Porque somos educadores no mesmo barco, com objetivos muito semelhantes, às vezes com pequenas diferenças, né? Por conta de comunidade. Mas existem especificidades também de lutar em relação ao português como língua de herança aqui nos Estados Unidos e que a gente quer discutir, a gente quer trocar, né, com outras pessoas. Cláudia, então, assim, a gente não tem barreiras fronteiriças nos limitando, mas que estejamos juntos nessa. Cláudia, eu participei agora, 2 semanas atrás, de um encontro que houve online, promovido pelo Elo Europeu de Educadores, com iniciativa de 5 continentes. Eu estava lá também. Ah, você estava lá. Foi uma loucura. Para quem estava na Europa, o nosso fuso horário aqui realmente foi muito, muito cretino. 1 da manhã. Mas ele foi muito frutífero, porque, gente, a gente precisa quebrar essas barreiras. Eu estou totalmente de acordo com você. Porque se a gente quer mudar o status da língua, se a gente quer mudar a percepção da língua, se a gente quer mudar a postura em relação à língua, nós não podemos ter esses clubinhos, não podemos. Sem dúvida. Não podemos nos dar o luxo. Não, exato, exato, é isso. Não é só uma questão de, eu sou pelo associativismo. Não, a gente não pode cair nessa armadilha. Alguém que queira perguntar. Mariane. Vai. Deixa eu soltar o microfone aqui. É uma pergunta saindo desse argumento agora. Em relação à educação das crianças com a língua portuguesa aqui. Medo. O meu medo. Quando a gente fez outro grupo, eu estava comentando que eu falo sempre português em casa. Eu peço, não exijo, porque eu sei que a gente não pode fazer muita pressão. Então, eu vejo que elas têm essa resistência de responder, de falar, porque ou não acha como formular a frase, ou as palavras fogem e se misturam com o italiano. E o meu medo é falir, né, nessa missão de passar minha língua para as minhas filhas. E eu tenho tentado buscar essa ajuda, né? E meu marido também, ele é professor, mas ele é professor de italiano, né? Então é uma coisa nova para ele também. E eu quero passar para vocês, dividir e talvez achar uma solução através desse medo, né? Como combater esse medo e não atrapalhar a minha relação de educação e de transferência para elas da minha cultura. Porque em relação à cultura, elas se identificam muito, adoram. E elas falam de ir para o Brasil, assim, tipo, mãe, quando a gente vai para o Brasil, vamos viajar? Anitta. Olá! E elas têm essa identificação, mas a língua ainda, para mim, é um tabu. Ok. Mariane, primeiro em relação ao medo. Eu não sou mãe, mas eu vou me dar o luxo de dizer uma coisa aqui. Ser pai, ser mãe é a tarefa mais difícil no mundo. E você vai errar. Sorry, você vai errar. A gente tem os erros e acertos, né? Você vai errar. Eu acho que você não erra quando você tem a boa intenção, né? Mas muito além da boa intenção, a questão é de desenvolver estratégias. Uma coisa muito importante para a criança é brincar na língua. Você procurar amiguinhos para elas, criar momentos onde ela viva a língua fora de casa. A gente está falando daquela questão das situações, né? No Brasil, elas teriam N situações, aqui na Itália
se reduz ao contato dentro de casa, ao âmbito familiar, e a atividade é semanal com vocês, Ana Lu? Quinzenal. Olha, quinzenal na Casa do Brasil em Florença. Então, primeira dica, Mariane, tente arrumar um amiguinho, uma amiguinha para as crianças brincarem regularmente. A criança precisa brincar na língua. Ela precisa, voltando à questão do pertencimento, ela quer se sentir parte. E ela tendo contato com outras crianças que estão na mesma situação, ela não vai se sentir estranha. E você está criando oportunidade dela usar a língua. Os livros, Mariane, eles são aliados. Leitura, leitura, leitura. Juliana, posso dizer uma coisa como uma experiência própria? Sim. Quando você levar as crianças para o Brasil, deixe elas sozinhas, com os priminhos, com amigos, não fique traduzindo nada. Eu fazia assim, deixava na casa da minha irmã, com meus sobrinhos lá, sozinho, e tem que se virar, você tem que se virar, tem que deixar eles... falou em italiano, procure se comunicar, mandava ele para uma loja, comprar aquele uma coisa, vá lá e peça. Eu sempre deixei ele ser muito, muito independente nessa situação aqui. Porque se você ficar lá sempre dizendo o que ele tem que dizer, ele não vai aprender nunca. Mas assim, voltando, eu acho que assim, enquanto você está na Itália e não vai ao Brasil, até porque eu não sei se a sua família tem condições de ir regularmente ao Brasil, eu digo, os livros, eles são aliados. Traga os livros para sua casa, faça o hábito da leitura. Eu observo isso com os meus alunos. Eu tenho um programa de leitura com as crianças, eles levam semanalmente um livrinho para casa. Eles Aqui a gente faz 2 leituras antes de dormir. A gente lê um livro em português e um livro italiano. Excelente. E pode ser que a criança não vá responder agora automaticamente, mas em algum momento, o cérebro da criança está trabalhando, em algum momento essa palavra vai sair. Se mantenha no português. Se mantenha no português. Quando a criança fala uma palavra em italiano, não corrija a criança no sentido de o que é isso que você está falando? Como é que é em português? Não. Repita a palavra que a criança disse em italiano. Você quis dizer, sei lá, sapato de couro? Sim, o sapato de couro. Repita aquela palavra. Trabalhe muito com a repetição. Fazia assim com o Tiago. Se posso acrescentar alguma coisa sobre os livros, Juliane, também pesquisas com relação à leitura na língua imigrante, vamos falar assim, né, em contexto de imigração, faz sim com que as crianças elas saibam que existe um valor naquela língua, ou seja, aquela língua ela é letrada, ela também aparece em livros, assim como a língua italiana que ela vê sempre, até o inglês que ela já vê na escola, quando ela sabe o que vai trazer para ela, vai trazer uma valoração daquela língua ali, né? Que no nosso caso é o português. Então, estudos já comprovam que quando a criança ela tem acesso à leitura, à escrita e depois aprende a escrever naquela língua, cada vez mais ela vai aumentar o interesse dela e aí é o que nós vamos chegar ao equilíbrio, né? Isso eu também comprovei com o Tiago, mas isso eu li em estudos mesmo aquele livro Hermes e Blanc, grossão assim, que eu peguei pela internet. Você conhece com certeza, Juliane, mas eu lembrei dessa pesquisa, dessa leitura. Então, assim, é comprovado, gente. E eu vejo aqui, o meu filho hoje tem 9 anos, ele lê, ele escreve, e está aí avançando ainda mais aí o vocabulário dele no português, na matemática também, quando vou ao Brasil. Esse livro eu vou doar depois para a Casa do Brasil, mas quando vou ao Brasil, eu trago livros também de matemática, de corpo humano, de ciência, para que ele possa ter acesso a um vocabulário, né, que possa atingir esse equilíbrio do qual nós estamos falando aqui. Então, se quem tem oportunidade de ir ao Brasil, além de livros de leitura, comprem livros específicos, sempre para criança, né? Que eu tenho aqui, no futuro eu vou doar, mas ainda estão comigo. Ana Lu, outra ferramenta. Tem colocado, Ana Lu, porque você falar isso, porque geralmente eu compro livros de história, de literatura, mas, por exemplo, a Anitta se interessa muito por corpo humano, então é uma ideia ótima. Sim, não, tudo, todas as áreas. Eles não estudam aqui matemática, ciência, história, né?
compra esses livros lá também, da faixa etária, aqui para fazer. Por exemplo, eu perdi uma oportunidade. Fui ao Brasil no ano passado, esqueci de comprar um livro de terceira série de matemática para o Tiago. E agora estamos aqui, às vezes sem fazer nada. Opa, eu pego o livro de português, às vezes ele quer estudar matemática. As embaixadas, gente, eu não sei como é que está em Roma, mas eu consegui muito material didático através da embaixada. Antigamente, o Ministério de Educação mandava essas coisas para as embaixadas e ficava lá apodrecendo nos porões. Muitas vezes a embaixada mandava de volta para o Brasil porque ninguém tinha interesse nesses livros. Segunda série, terceira então, série. tem muito... Eu tenho, assim, material de, olha aqui, geografia, matemática, história, ciências, além do português. Então, como iniciativa, vocês sempre podem pedir para a embaixada esse material. Ele é para doação, não tem nenhum investimento. Mariana, só para terminar a sua pergunta, você tem um instrumento dentro de casa que ele é poderoso, poderosíssimo, e a música. A música, exato. Não é só música infantil, não é só o Atirei o Pau no Gato, não é só a borboletinha. Traga a riqueza da música, cante com as meninas. Elas escutam muito samba, muito forró, muito tudo. A gente praticamente tem música quando o pai não está trabalhando, quase, né? Que 24 Juliana, você não está reconhecendo ela? É a Mariane Reis. Claro que eu sei quem ela é. Obviamente, por isso eu disse que ela tem um instrumento. Não, gente, nós temos um projeto aqui que se chama Cabe na Mala, só para encerrar. As meninas são... É um encontro semanal e as mamães que estão regendo esse programa no momento, elas decidiram ir além da contação de história e elas estão fazendo musicalização com as crianças. E tem uma mãe genial que também é musicista, como você, Mariane, e ela parte também do ponto de vista que não é só fazer música com criança. Tem que fazer Chico Buarque, tem que fazer Gilberto Gil, tem que fazer Caetano Veloso, tem que fazer Maria Bethânia. Então, as crianças estão adquirindo um repertório. E é incrível. Tem crianças que não falam fluentemente, mas elas estão cantando. Elas Partam nesse princípio também, tem que escutar de tudo. Então, usem a música. A música é um capítulo em si, a gente poderia fazer uma oficina só para falar da música e como instrumento no POL. Use a música, Mariane. Você tem esse recurso, você tem essa voz maravilhosa. Cante com as meninas, cante no banho, cante no chuveiro, cante cozinhando. Traga a música para dentro dessa casa. Antes de ter... A gente pode pensar isso mais futuramente, né? Sim, com certeza. Vamos fazer uma live só com as crianças, Mariana. De música. Buarque aí, Gilberto. Futuramente não, hoje, não futuro. As minhas feras aqui estão solicitando a mãe desesperadamente. Já tá indo. É só para dizer, quem é a Cristina, que não se apresentou, eu não lembro, é a Maria Cristina, da Casa do Brasil? É que eu não lembro. Porque todas aqui nós já nos apresentamos, né? Eu não sei quem. Também não sei. Tá muda. Tá, então depois eu vou saber se ela participou. Quem é? Não se manifestou. Sou eu mesma. Acho que ela não está conseguindo. Ok, tá bom. Então agora nós nos conhecemos todas que participamos. Pessoal, como é? Vamos fechar e vamos agradecer. Agradeço a presença de todas as que ficaram até agora. A ideia era mesmo essa, terminar às 7h15, 7h30. Desculpa, para falar de música, só para fechar. Desculpa interromper. Tá. Tem alguns musicais brasileiros que foi registrado por Vinícius de Moraes. E que, eu não sei se vocês devem lembrar, da nossa época, que é a Arca de Noé, né? Tem os Saltimbancos também, que é Chico Buarque. Então, eu acho que são peças assim fundamentais que a gente pode explorar dentro desse universo aqui. A Casa do Brasil de Florença precisa de colaboradores, Mariane. Sim. Já tinha pensado, você tem que te falar, já tinha pensado dos Saltimbancos. Eu gostaria muito. Gostaria de alguém que tocasse. O que me falta é tempo. São duas pequenas ainda. Então, ainda tem a música, porque sou eu para tudo, gente. São 3 projetos, né? Tem o Pé no Chão, que é o forró. Tem o Mariane Reis MPB, que é o trabalho que eu faço com meu marido. Ainda tem o trabalho da roda de samba agora. A gente já está organizando, já está começando a organizar no Brasil o 3º encontro de mulheres na roda de samba. Legal.
e que é empenhativo, muito. E eu gostaria muito de colaborar um pouco mais. Colabore! Deixa elas crescerem mais. Não deixe não, tem que ser agora. Aproveita. Boas memórias. Boas memórias afetivas. Agradeço a todas a participação. Esses 5 anos de comemoração de Mala de Herança de Tirol e 6 anos da Casa do Brasil em Florença. E agradeço de montão mesmo todas que ficaram até agora. A Cláudia dos Estados Unidos, pelo horário, muito obrigada. A Gleidna, o Yara, a Cristiana, a Barbosa. Vamos conseguir trazer a filhinha para a Casa do Brasil aos poucos, sem forçar. Ela chorou muito, gente. Vocês tinham que ver no dia que ela foi. Nada, ninguém fazia ela entrar na sala da Silvana. Ninguém fazia ela entrar. Aí eu tenho um método radical para isso, viu? Eu digo para as mamães, deixa e vai embora. Eu não consegui. Você tinha que ver o que ela fez. Não foi fácil. Imagino. Não. Um beijo, meninas. Obrigada, gente. A todas. Um beijo para você também. Parabéns pelas iniciativas. Obrigada, Ana Lu, pelo convite. A gente nem cantou parabéns, deveria ter cantado parabéns. Obrigada por aceitar. Parabéns a todos. Parabéns para vocês nessa data querida. Vocês querem aproveitar uma cantora? Vai, aproveita uma cantora. Vai em ritmo de samba? Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi lindo. Obrigada, boa noite. Ana Lu, obrigada pelo convite, pela organização. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada a você.